Pronto. Então vamos dar início a mais uma doutrinária. No momento, agradecer ao Mestre Jesus, que Ele permita que nós buscarmos mais aprendizado, fortalecer a nossa caminhada e que possamos trabalhar pelo bem sempre. E assim, nesta noite, Mestre, através da mensagem consoladora, pelo nosso irmão Evaristo Sampaio, sempre colabora com a casa, sejamos sempre firmes nessa caminhada. Que possa Senhor pelos nossos irmãos, que seu amor seja abençoado e que tenhamos uma missão de paz e harmonia. Deus sempre que assim seja. Vamos dar início a mais uma doutrinária. Muita paz. Boa noite. Boa noite a todos vocês aí. É muito bom. Boa noite. Boa noite. Noite de reflexão sobre algo a respeito do Consolador. Se a gente for fazer uma perspectiva da palavra Consolador, quem consola, né? E todos nós já tivemos a oportunidade de muitas vezes ser consolado, né? E consolar também. Muitas vezes, às vezes, a gente é procurado em momentos difíceis na vida de alguém, né? E a gente ouve com atenção, com paciência, a narração do companheiro, que no momento passa às vezes por dificuldade, e procura uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Alguns, às vezes, pelo desespero, às vezes, não procura. No momento extremo, alguém para se desabafar, para conversar. Muitas vezes para quebrar um ciclo de pensamentos negativos. E às vezes faz besteira, tirando suas vidas, né? Se enforcando, se suicidando, tomando às vezes altas doses de droga para eliminar suas vidas. E se no momento desses pensamentos negativos que às vezes envolvem as pessoas, a pessoa procurasse alguém para conversar, né? Muitos resultados nefastos talvez tivessem sido evitados. Quer dizer, aquele ponto da pessoa estar no lugar, numa ponte, querendo se jogar lá de cima, abaixo, né? Ali pensando. E de repente surge alguém assim. Se fosse do nada, surge alguém. E sente a estranheza daquele comportamento daquela pessoa ali, né? E abre um diálogo, né? Começa a conversar, e de repente a ideia que aquela pessoa tinha de tirar a sua vida vai dissipando, e a pessoa termina não concluindo aquele planejamento. Eu nunca esqueço, quando eu morei em São Paulo, na década de 70, onde eu morava com umas 4 colegas, comigo era 5, um edifício Copan, um edifício que parece um S. Na TV sempre passa aí, ele parece um S. Assim, um S. Fica bem no centro de São Paulo. Chama edifício Copan. Naquela época morava mais de 10 mil pessoas naquele prédio, quase o tamanho de uma cidade pequena, né? E a gente morava no 14º andar. E da minha janela eu via a Consolação,
uma das ruas onde passa os corredores da São Silvestre. Eu ia Consolação. E um belo dia eu chego, à tardezinha, que eu também estava desempregado, saí para procurar trabalho. Eu chego no entro, está um colega, um tio de um amigo, um colega de um tio, uns colegas nossos que moravam, chamava Laete, o tio de Laete. Ele tinha vindo do interior e estava procurando emprego. Ele era mais adulto do que a gente, né? Ele estava na janela, janela toda aberta, ele na janela. Eu cheguei, cumprimentei ele, como é que tá? Isso aí, que a janela toda aberta, ele já estava pensando em se jogar lá de cima da janela, né? Acho que eu cheguei na hora certinha, né? Ele tá, rapaz, eu estava aqui pensando em me jogar daqui de baixo, eu não aguento mais estar sempre procurar emprego e não estou achando. E, rapaz, esfriei a cabeça, é assim mesmo, a hora a porta se abre, né? Não é só você que está nesse ramo de procurar emprego, eu também estou procurando emprego, não acho, mas vamos ter esperança, não pode deixar o desespero tomar conta da gente, né? Mas é uma coisa interessante de eu desempregado, ele também desempregado, um saído de manhã para procurar trabalho, né? Ele chegou primeiro de que eu em casa, mas fez um pouco de arroz, e depois estava lá na janela pensando em se jogar lá de cima, e naquele exato momento eu também vou chegando, mas que a espiritualidade fez com que eu acelerasse a minha chegada para evitar o problema maior, né? Então, todos nós, às vezes, já foi consolado e às vezes já consolou alguém, né? Mas tem os consoladores no plano maior, né? Os consoladores que são as suas ações, as suas palavras são levadas à altura que abrange a intensidade imensa de regiões, né? De regiões. Imaginamos o grego chamado Sócrates, né? Que ensinava na praça pública, nunca escreveu nada, né? E ensinava a juventude ateniense que a vida era eterna, né? Que a morte não existia. Que a finalidade da vida não era só pensar em ter o corpo belo, né? Ser um Apolo, né? Para disputar campeonato, receber aplausos, né? Glórias efêmeras, mas que a vida era muito mais do que isso, né? Existia uma vida paralela além da vida física. Então o velho Sócrates começa a despertar nos jogos atenienses outro lado da vida real. Aqueles jogos muitas vezes nunca tinha parado para pensar, né? E assim sendo, Sócrates foi condenado pelos sofistas, né? Sofistas como se fossem professores remunerados da época, né? E via em Sócrates uma ameaça para a juventude com suas ideias estranhas, né? E com isso leva Sócrates a julgamento, e Sócrates é obrigado a tomar uma taça de cicuta, era um veneno fortíssimo, né? E o condenado tomava com as próprias mãos, espontaneamente, como estivesse tomando um vinho, né? E os amigos de Sócrates se reuniram, né, para ver se convencia Sócrates a fugir. E Sócrates não aceitou fugir. Ele falou que não tinha nada motivo para fugir, né? Encarou a morte com a maior naturalidade. O que nós sabemos desse cidadão, né, um grande consolador da sua época, é que era uma pessoa íntegra, né, uma pessoa boníssima, né? Estava acima da média do cidadão da sua época, né?
Sócrates é precursor do cristianismo e também do espiritismo, uma vez que ele pregava a imortalidade da alma e as vidas sucessivas. Então, um grande consolador. E tantos outros que pisaram pela terra, né? A terra sempre tiveram pessoas que consolavam e também era consolado, né? Aos consoladores que, pela sua abrangência de conhecimento, de vulgaridade, de ações, vai se ficando mais famosos, mais conhecidos. Há outros que agem no anonimato, que ninguém vai falar. Aquele ancião que mora numa cabana e as pessoas ele mexe e vai lá visitar. É a benzedeira, com seus ramos de folha, benze a pessoa. E a pessoa recupera aquele ânimo, aquele estado de alegria, né? E assim sendo, a gente observa que a consolação é inerente a cada um de nós, né? Está em nós. Ter misericórdia, ter compaixão das pessoas. E há quem diga que em todo o universo o ser humano é o único que tem emoção. É o único ser humano que chora. Por mais perverso que seja o homem, ele chora algumas vezes por alguma coisa, né? Mas Jesus, dentre todos esses consoladores que a humanidade conheceu, Zoroastro, Lao Tse, Confúcio, Siddhartha Gautama, o Buda, um grande príncipe, né? E o pai criou com tanto carinho, cessando ele de ter contato com a pobreza, a massa. Ele foi criado ali naquele palácio, uma grande extensão de terra. Ali mesmo ele casou, chegou a ter um filho. Príncipe Gautama, Siddhartha Gautama. E um belo dia, Siddhartha Gautama sai com seu servo, ambos montados a cavalo, e se distancia da propriedade do seu pai, que era rei. E chega nos limites de uma outra civilização, de outro cotidiano de vida que ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha tido contato com outras pessoas, a não ser além das suas próprias famílias. E ele veio passar um funeral, a multidão carregando um defunto. Ele olha para aquilo e achou a coisa sofrida, né? As pessoas chorando pela perda do ente querido, principalmente os pais. Ele não retorna mais. Manda o servo voltar com o cavalo e não retorna mais para os pais. Começa peregrinando, ali e acolá. E um belo dia, o Siddhartha Gautama chega àquele ponto de iluminação, alguns anos depois, e se torna um Buda. Então vejamos, né? O pai perde um filho, mas a humanidade ganhou um avatar, um iluminado, e descobriu para nós por que sofremos. É o Siddhartha que é responsável por causa disso. Por que o povo sofre? Por que a humanidade sofre? Simplesmente porque a humanidade deseja. E às vezes deseja coisas irreais.
coisas difíceis de ser concretizadas. Eles passam longos e longos dias, longos anos, atrás daquele desejo que não consegue concretizá-los. Não vivencia a simplicidade, né? Como Jesus nos ensina. E vem Jesus a ensinar o caminho do amor. Siddhartha nos ensina a libertar do sofrimento. Siddhartha Gautama. E Jesus nos ensina a amar, a nos libertar por amor, com inocência de criança. E nos faz uma linda comparação, nos diz, olhai os livros do campos, as aves dos céus, que não semeiam, nem acumulam, mas, entretanto, o Pai o sustenta todos os dias. Aí ele pergunta, vocês são maiores do que isto? E por que se preocupa? O que é que vamos comer amanhã? O que é que vamos vestir amanhã? Isso aqui não já está bom, quero uma coisa maior. Sempre olhando, muitas vezes o corpo tem de mais intensidade, né? Então, Jesus vem finalizar, vem fechar com chave de ouro essa pleiade de consoladores que pisaram pela terra, em todos os campos. Nos campos filosóficos, nos campos transcendentais, né, na vida do espírito. Ele veio fechar com chave de ouro os seus enviados, né? E quando ele estava prestes até aquele fim de sacrifício que todos nós conhecemos, ele percebe os seus discípulos, os apóstolos, estavam tristes. Ele anunciava constantemente a sua volta, a sua partida, que seria desrespeitado, que ia levar bofetadas, seria humilhado, zombado e levado ao sacrifício da morte. Mas o discípulo ouvia isso e às vezes não acreditava. Como esse ser, que é um superstar com seus poderes, um ser que caminha sobre as águas, um ser que restitui a pele de um leproso, que restaura a vista de cegos, tanto da cegueira material como da cegueira espiritual, que faz paralítico andar, faz centenas de pessoas voltar para os seus lares mais confortáveis, mais confiantes, mais livre dos apegos e com esperança de dias melhores aqui na Terra e num lugar além extrafísica. Então vejamos. Ele aí fala que aqui está no Evangelho. No Evangelho, capítulo 6, e diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará um outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco.
Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Isso está registrado em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Então, observa que ele era um consolador, mas com os dias contados. Uma passagem rápida pela terra de 3 anos e alguns meses, né? Rapidamente. Mas que vinha deixar um ensinamento, uma boa nova, boas notícias. O Evangelho quer dizer boas notícias. Não só para aquele povo hebreu, um povo orgulhoso de raça, mas para toda a humanidade da terra. Esses ensinamentos não eram só um ensinamento local. Ele teria com o passar dos tempos e se espalhando os seus ensinamentos. E aí, continua, Jesus promete um outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não está maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para relembrar o que Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar que o Cristo disse, é que o que disse foi esquecido ou mal interpretado. Quando aquele doutor da lei, chamado Nicodemos, todos nós conhecemos, era um dos simpatizantes de Jesus. Nicodemos e José de Arimateia, foi 2 espíritos que vieram na mesma época de Jesus, um pouco antes, que ele era mais velho que Jesus, mas vieram para realmente dar testemunho da veracidade daquele ser. Ambos eram doutores da lei, faziam parte daqueles 70 ações do Sinédrio. E ele procura Jesus na escalada da noite, que todos nós conhecemos a história, na casa de um amigo comum ou 2, para conversar com Jesus. Ele não queria se expor à luz do dia, não queria colocar a sua carreira de doutor da lei em risco. Era grande privilégio ser um doutor da lei. Era restrito, era para poucos. Então ele procura à noite na casa de um amigo comum, os 2. E na Boa Nova, de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico, João estava presente naquele encontro. Né? E ambos. Ele fala, mestre, ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Né? Ele quer saber por quê. Como é que ele fazia para chegar àquele ponto, né? Naquele estágio de ter domínio sobre as leis, né? Domínio sobre os fluidos. E Jesus fala a ele que era preciso nascer de novo. Precisava reencarnar muitas vezes, e cada uma ia evoluindo um pouquinho,
até chegar a um ponto de ser um espírito com domínio sobre a matéria absoluto. Ele sai triste porque ele não entendeu bem. Jesus pergunta a ele assim: tu és mestre em Israel e não conhece estas coisas? O mestre em Israel não conhecia o ciclo da vida sucessivas e os indianos já ensinavam alguns milênios atrás, no Bhagavad Gita. E aí vai embora, pensativo, né? E João, jovem, né? João era um menino, mas não tinha nem 16 anos ainda na época. Por isso que ele não foi preso naquela cena lá do Calvário, né? Os outros fugiram, ele não, porque ele era uma criança. Mestre, nos ensina amanhã, à beira do lago, esse nascer de novo para a multidão, para os pescadores, para o povo em geral. E Jesus fala assim: vede, vede. Se uma multidão, se o doutor da lei saiu daqui sem conhecer esse nascer de novo, quanto mais o povo em geral. Ficará para mais tarde, quando meu Pai enviará o Consolador prometido. Vejamos. Ficará para mais tarde, quando eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará o Consolador prometido. Vejamos, meus irmãos. Isso passa 18 séculos para acontecer isso. 18 séculos. Quantas águas rolaram nesses 18 séculos? Quantas águas rolaram? Quanto sangue foi derramado dos cristãos perseguidos, né? Por ensinar a boa nova do Nazareno. E depois Roma faz a fusão com o cristianismo, né? Eleva Jesus a Deus, descarta Jeová do povo hebreu e cria a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, no concílio de Nicéia, e adota o cristianismo como a religião oficial de Roma. E na Inquisição passa também a matar em nome da religião. Pessoas que ouviam vozes, tinham visões, né? Era tida como demoniadas. E para purificar, tinha que ser queimada. Então, Labaque foi uma das vítimas. Vai dizer, uma doutrina simples, que pregava o amor, pregava o perdão, pregava a fraternidade. De repente, ela agora é a poderosa Igreja Apostólica Romana e não obedece esses preceitos ensinados por Jesus. Então, quantas pessoas foram mortas na Inquisição da Igreja Católica? Quantos lares foram destruídos por ter uma pessoa que tinha mediunidade, que sempre teve na face da terra, sempre existiu mediunidade? Não é da agora.
Além deles levar a pessoa à fogueira, a própria família da pessoa também perdia tudo, que eles tomavam tudo, os bens. A igreja acumulava patrimônios, terras, né? A Inquisição fez muita miséria, matou muitas pessoas. Tudo em nome da religião. Mas totalmente longe da essência do tratamento de Jesus. Aí vem no meio do século XIX, né? Em todo o planeta, a mediunidade pipocando, igual pipoca na panela de pressão. De criança a jovem, tendo sonhos e visões. Para cumprir a profecia, uma das profecias, no final dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Jovens terão sonhos, né? Anciãos terão visões e vice-versa. Aí estava chegando a época ideal. Era a preparação já da vinda de uma grande revelação para toda a humanidade. Aí vem aqui, o Espiritismo vem na época predita. Cumpriu a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Jesus. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Ele sempre dizia isso. Ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. Porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançando sobre a certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Uma coisa que era fechada, né? Fechada. Somente quem tinha acesso a um ciclo iniciático de alguns privilegiados, né? De ter esses conhecimentos. Jesus promete uma revelação que ia tirar o véu. Todo mundo ia ter conhecimento. E disse ele, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados porque serão consolados. Mas como alguém sentisse ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Se eu sofro, não sei por que sofro. Não vai resolver nada na minha vida. Vou continuar às cegas, sem saber por que sofro. Ou então condenar alguém porque sofro. Ou condenar o próprio Senhor do Universo porque sofre. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Olha que beleza.
Sofrimentos com paciência, sem reclamar, sem abjurar, sem condenar ninguém. É uma cura dos nossos males passados. E vai melhorar o nosso amanhã, uma outra existência. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Se cada um de nós sofre num certo momento da nossa existência, e nós temos esse conhecimento da vida espiritual, da vida em vida, incessantemente, a gente vai aceitar o sofrimento como se fosse uma gratidão. Eu estou depurando o que eu fiz de errado. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Aquela dúvida não tem mais lugar na nossa alma. Aquele medo de parar numa panela quente de óleo do inferno eternamente. Sai, não tem sentido. É coisa infantil de criança. Que eles insistem ainda em temar que vai acontecer isso. Né? Os infantis, de raciocínio infantis. A grandeza da vida é muito mais que um julgamento, né, dessa maneira. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vaso, no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então vejamos. Ele garantiu. E a sua promessa se cumpre. Quando na terra a mediunidade pipoca em todos os continentes. E aí surge na França, que era a cidade das luzes, né? Era a cidade das luzes da época. Na França. Todos os países mandavam seus jovens ir para a França estudar. Os mais abastados mandavam seus filhos ser educados na França, Inglaterra, França. Mahatma Gandhi fez advocacia na Inglaterra. Se formou advogado na Inglaterra. Mahatma Gandhi. E a França é a cidade luz.
cidade dos filósofos, dos matemáticos e outras áreas. Então, foi fácil para a espiritualidade dizer, não, vai começar por aqui. E daqui espalha por todas as regiões da Terra. Porque quem vem para aqui, para a França, vai ter conhecimento desse novo advento. E vai levando a notícia para as suas cidades quando retornarem. É assim que no meado de 1857, né, aparece no cenário o Livro dos Espíritos, codificado por Hipólito Leon de Rival, pseudônimo de Allan Kardec. E a partir daí, esses livros se espalham por todos os continentes, em parar também no Brasil. Chega na Assembleia dos Deputados no Rio, na época da coroa ainda, do Império. E vai parar na mão de Bezerra de Menezes, que era deputado. Era médico e deputado. Onde ele ganha um exemplar do Livro dos Espíritos. Grande Bezerra de Menezes. E quando ele lê o livro, ele fala que ele se sente assim à vontade, como já conhecesse aqueles ensinamentos. Não era novidade para ele. Olha que interessante. Sinal que a gente reencarna. E a pluralidade da existência não é engodo, é um fato. Que a gente guarda na nossa memória espiritual, né, os nossos conhecimentos do nosso passado, que não se perde. E quando a gente tem a oportunidade de burilar isto, certas coisas nos tornam familiar. A gente entende com maior facilidade que existe um pré-conhecimento inato em cada um de nós. E aí vem esse consolador, essa doutrina maravilhosa, que consola tantos corações desesperados. Quantos corações Chico Xavier não consolou? Ivaldo, esses são os maiores, né? São os maiores. Mas tem aqueles que vivem no anonimato, não são conhecidos, a mídia não conhece, só o vizinho conhece. Vira e mexe, alguém bate a sua porta para pedir um conselho, pedir uma orientação, né? Pedir uma ajuda. E sai de lá, da casa dessa pessoa, mais aliviada, mais leve, mais centrada nas coisas positivas, esperançosa, que tem alguém que se preocupa com ele ou com ela, que a vida tem que ser tocada. E assim a vida continua. Com certeza. Muitos de nós já consolamos algumas pessoas, mesmo sem perceber. E também já fomos consolados. Né? Aquela pessoa que a gente tem abertura de falar, de contar as coisas, que às vezes está nos aperreando.
Há quem diga que para amigos não existe segredo. Quando duas pessoas é amiga, não há segredo. Né? Você pode estar afastado dessa pessoa muito tempo. Mas quando se encontra, é como o espaço que levou sem se falar não existisse. É uma coisa formidável isso. É afinidade, né? De espírito. Você pode levar 10 anos sem ver aquela pessoa. A pessoa foi embora para outro lugar. De repente ele volta de férias, vai te visitar. Parece que não saiu do lugar, porque o diálogo continua. Volta em dias os assuntos, né? Na maior confiança, com naturalidade. E assim, o Consolador veio à Terra em 1857, um corpo de doutrina, formada por uma pleia de espíritos, coordenado por esse espírito de verdade. E nós só temos a agradecer. Gratidão com Allan Kardec, Hipólito, esse camarada que era educador, era um pedagogo, era um homem de ciência na França, que se preocupava com a educação das crianças, né? Criando métodos de alfabetização, método de resolução de matemática, para que os próprios pais ensinassem seus filhos também. Filho de magistrados. De repente ele se depara com essa questão do sobrenatural, entre aspas, do maravilhoso, entre aspas. Chega um catatal de documento trazido por uma família que tinha 2 crianças, tinha mediunidade, crianças de 10, 11 anos, 12. Com perguntas e respostas, já recebeu um bocado de catatal de informações. Ele não começou do zero. A família o procura. E aí, o homem pedagogo fica de lado, e o grande codificador entra em cena. Vai organizar, selecionar todas aquelas perguntas e respostas que tinha notoriedade de conceito verdadeiro. É só gratidão para esse espírito que teve a coragem de entrar no campo sem ter conhecimento, né? Um campo novo. Os cientistas geralmente se retraem, né? A ciência ainda não bateu o martelo sobre a veracidade dos fenômenos espirituais, dos ensinamentos que o Espiritismo divulga. Mas existem cientistas que assumem essa verdade. Né? Na USP tem um médico chamado Sérgio Felipe, doutor Sérgio Felipe, ele é espírita. Pode jogar no YouTube aí que vocês vão assistir várias palestras sobre ele. Principalmente sobre a pineal. Ele tem péssula pineal fantástica. Chama doutor Sérgio Felipe, professor da USP, formado em medicina. Ele divulga o espiritismo lá dentro da universidade.
Mas a ciência ainda, porque a ciência só dá crédito aquilo que ela pode pegar, examinar, pesar. Ver o efeito em laboratório. Ela não vê o átomo, mas sabe que existe o átomo. Quer dizer, efeito no laboratório. Mas um dia a ciência dará seu testemunho. Assim como vários cientistas já deram seu testemunho, como William Crookes, que viveu 3 anos e meio com Kai-Chi King nas suas pesquisas. Mas mesmo o exemplo de William Crookes, que é outro que eu tiro o chapéu pela sua coragem, os cientistas esqueceram que esse homem era um homem de ciência, o maior homem do seu século, em termos de ciência, de física e de química. E deu testemunho do fenômeno espírita do espírito. Mas nenhum outro, a não ser alguns que pessoalmente são, né? Pessoalmente são espírita, acredita no fenômeno, que vivencia isto. Mas a maioria, alguns que têm até conhecimento, às vezes fica com medo de perder a sua posição, de perder a sua profissão, porque é logo olhado com desconfiança, com preconceito. Obrigado, Jesus, obrigado, Kardec, por nos ter trazido essa grande obra para a humanidade e consola. Nos mostra o nosso amanhã no além, que não deixa a gente ter certeza que está no céu. É incerteza. A gente não sabe o que nos aguarda. Do outro lado, a certeza é que a gente não morre. A certeza é que a gente vai partir, vai deixar o corpinho aqui e vai voltar para o plano extrafísico, como espírito, como centelha divina. Agora, se a gente vai estar no lugar céu ou inferno, sofrimento ou felicidade, tudo vai depender das nossas obras. Cada qual segundo as suas obras. Ele sempre fala que a gente sermos espíritas, não quer dizer que a gente vai chegar lá em cima e vai encontrar só felicidade. Às vezes não. Há um espaço, um hospital, só para receber os espíritas. Que às vezes chega lá em maus lençóis. Em maus lençóis. Né? Então, meus irmãos, muita paz. Está no horário 21 horas, já passei do limite. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Um abraço para todos e muita paz. E Jesus em nossos corações, hoje e sempre. Seja. Mas é isso. A caminhada não é essa longa caminhada onde a gente vai aprendendo pouco a pouco, de encarnação a reencarnação. A gente vai trabalhando, vai melhorando, vai deixando hábitos negativos, é aquela transformação do homem velho para o homem novo, que é exatamente deixar esses hábitos antigos e aí buscar novas perspectivas, mas para isso é preciso suor,
trabalho, dedicação para encontrar luz. Muito bem, Deus te abençoe, Deus te proteja, proteja todos nós, envolvendo num momento de paz e de harmonia. Fidelis. Pode falar, Fidelis. Boa noite. Boa noite, Evaristo. Evaristo, a sua Boa noite, reflexão Fidel. foi uma verdadeira consolação para mim. Obrigado por tudo, obrigado pela sua palestra, pelo seu comentário. E é assim mesmo que você falou. A gente sempre vai consolar alguém e também ser consolado, né? Não vamos chegar no mundo espiritual da vez como a gente está pensando. Mas é de acordo com nossas obras é que a gente vai ter o merecimento. Muito boa a sua reflexão. Parabéns e Deus te abençoe sempre. A todos nós. Parabéns, Evaristo. Particularmente, eu fico sem palavras, assim, de escutar tanta mensagem, né? Aquela mensagem que cai na alma. E a gente se pergunta, se eu sei, por que não faço? E aí fica aquele ponto de interrogação. E a gente pensa, amanhã eu faço melhor. E queira Deus que faça mesmo. É isso. Parabéns, né? Eu acredito que palavras têm que atingir corações, ver assim o que a gente pode melhorar, né? Que nem tudo que você falou. Eu particularmente eu assim admiro muito Sócrates, né? Aqueles pensadores, né? Eu gosto muito da filosofia deles. E você falou muito bem. E é isso. Finalizando a doutrinária da noite, agradecendo sempre a Deus por nos estar dando essa oportunidade do aprendizado e peço para o próprio Evaristo fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz, Deus abençoe a todos. Agradecer a vocês, né? Atenção, carinho, né? Nós somos todos aprendizes, estamos sempre aprendendo, refletindo e lendo alguma coisa para ser comentado, né? É só gratidão com a presença de vocês e agradeço muito. E agradecer ao Ser Supremo pela vida, né? Estamos aqui respirando nesse momento, comentando uma parte do Evangelho trazida por Jesus, trazida pelos bons amigos espirituais. Agradecer pela chuva que cai todos os dias. Esse mês de agosto está muito chuvoso. Com certeza vem a fartura mais pela frente. Agradecer pela água que ingerimos. Se não fosse a água, o que seria de nós? Com a nossa higiene, que cozinha a nossa alimentação, né? Da vida às plantas. O ar que respiramos. Precisamos de oxigênio, o ar contém. É só agradecimento pela natureza que nos envolve. Todos os dias eu agradeço a Deus por estas coisas que faz parte de nós. O alimento material que vem da natureza, que chega à nossa mesa. A chuva é grande responsável por isso. A água. E agradecer a Jesus por nos ter ensinado também a orar, a amar, a perdoar a todos, sem
exceção. Com sua prece que ele nos ensinou há 2000 anos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muita paz para todos nós, para todos vocês. Uma boa noite de sono para todos nós. Muita paz.